Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as glândulas anexas ao sistema digestório. Então, entre essas glândulas, as principais a serem vistas e discutidas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Exatamente por apresentarem estrutura histológica glandular específica. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre as glândulas salivares. As glândulas salivares nós sabemos que estão todas elas posicionadas nessa região cefálica, então estão nessa primeira porção do sistema digestório, intimamente relacionadas com a cavidade oral. Quando nós falamos de glândulas salivares, existem algumas informações que são comuns a todas elas. Elas secretam saliva. A importância delas é a de permitir umidificação da cavidade oral, principalmente, de dar aderência entre estruturas, de permitir a limpeza da cavidade oral, da boca e dos dentes. Tanto é que aquela sensação de hálito ruim normalmente a pessoa tem ou quando ela tem baixa produção de saliva ou quando ela passou o período um determinado período dormindo, então ela produziu menos saliva e fez menos limpeza da cavidade oral. Além disso, a saliva por si só tem uma propriedade que é de começar a fazer a digestão, principalmente ou basicamente de carboidratos. Então, a amilase salivar é uma enzima que nós vamos encontrar na própria saliva. Então, quando nós falamos de glândulas salivares, nós vamos ver que existem duas grandes categorias de glândulas salivares. Primeiro, as grandes glândulas salivares, que nós encontramos de uma maneira muito fácil, elas são grandes, são fáceis de perceber e muitas vezes de palpar. Então, nós temos a glândula parótida, que é uma glândula que se encontra anteriormente ao pavilhão auditivo. Ela é lateral na nossa cabeça e subcutânea, ela é muito próxima então da pele. A glândula submandibular, que também pode ser percebida próxima aqui do ângulo da mandíbula, então, ressaltando-se então nesse assoalho da cavidade oral. E a glândula sublingual, que nós não vamos perceber de uma maneira tão óbvia, ela fica abaixo da língua, lateralmente, muito próximo da mandíbula, e também vai se encontrar então abrindo-se na cavidade oral. Essas são as grandes glândulas salivares. As pequenas glândulas salivares, ou as menores, estão espalhadas e nós vamos falar depois durante esse vídeo. Então, se a gente olhar numa imagem frontal, nós vamos ver que essas grandes glândulas salivares se encontram sempre em pares. Então, nós temos um par de glândulas parótidas, um par de glândulas submandibulares e um par de glândulas sublinguais. Então, essas glândulas grandes sempre estão aos pares. Quando nós olhamos agora especificamente a glândula parótida, nós vamos ver então que em cada lado da nossa cabeça, anterior ao pavilhão auditivo e margeando aqui essa porção do ângulo da mandíbula, nós encontramos esse tecido glandular que corresponde efetivamente à glândula parótida. Um outro ponto que é importante para a gente entender como ela funciona, porque vocês podem se perguntar, mas se ela é subcutânea, como é que ela leva a saliva até a nossa cavidade oral? Então, nós vamos ver que existe uma relação muito importante com esse músculo que forma a nossa bochecha, que é chamado de músculo bucinador. Então, ela tem um ducto que vai perfurar esse músculo bucinador, levando a saliva para dentro da nossa cavidade oral. Então, esse ducto vai ser chamado de ducto parotídeo. Onde especificamente que esse ducto parotídeo se abre? Ele se abre numa papila que nós vamos encontrar mais posteriormente, junto na nossa cavidade oral, junto
aos molares, então próximo do primeiro molar, e na região do vestíbulo da boca, entre a bochecha e a arcada dentária. Então, essa glândula se abre no vestíbulo da boca. Já as glândulas submandibulares e sublinguais vão se abrir dentro da cavidade oral propriamente dita. Onde então essas glândulas vão se abrir? A glândula sublingual, nós vamos encontrar de cada lado, ela margeando então essa porção aqui da mandíbula e passando então desde a porção anterior até a porção posterior, próximo dos últimos molares. Então, ela se estende por quase toda esse ramo aqui da nossa mandíbula. E o que importa é que nós vamos encontrar uma de cada lado, abaixo, então dentro do assoalho da cavidade oral, abaixo da nossa língua, e em vez dela ter um único ducto, ela apresenta vários pequenos ductos que se abrem, então, nessa mucosa ao lado da nossa língua. Então, são vários orifícios, várias aberturas desses pequenos ductos sublinguais. Quando nós olhamos, então, agora numa outra vista, nós vemos aqui essa região como se estivesse dissecada, então a porção esquerda da cabeça dissecada, removendo parte da maxila, parte da mandíbula do lado esquerdo. Nós vamos ver que foi mantida a língua e nós conseguimos observar então que, olhando para o lado direito, nós vemos abaixo da língua se estender a glândula sublingual direita. Se nós tivéssemos mantido esse lado esquerdo da mandíbula, nós veríamos também a glândula sublingual esquerda. Então, ela se apresenta exatamente abaixo da língua propriamente dita. Se nós olharmos agora numa vista onde nós removemos completamente a mandíbula, mantendo o assoalho da cavidade oral e olhando de cima para baixo, então nós vamos encontrar aqui uma das glândulas sublinguais e aqui estaria a outra que foi removida. Então nós temos a glândula sublingual esquerda e aqui estaria a glândula sublingual direita, acima dos músculos que formam o assoalho da nossa cavidade oral. Em relação à glândula submandibular, nós vamos ver que essa glândula produz uma saliva um pouco mais viscosa, então ela vai ser muito importante para o processo de lubrificação do alimento e lubrificação também das estruturas dentro da cavidade oral. Se nós olharmos, essa glândula também é bastante superficial, nós vamos ver ela muito próxima do ângulo aqui da mandíbula, e nessa posição abaixo, então ela se encontra abaixo ou mais externamente aos músculos que formam o assoalho da nossa cavidade oral. Então, enquanto a glândula sublingual está sobre os músculos que formam o assoalho da cavidade oral, a glândula submandibular está abaixo, na sua grande parte abaixo desses músculos. Então, muitas vezes a gente palpa essa porção aqui do pescoço próximo do ângulo da mandíbula e a gente encontra uma bolotinha aqui embaixo e se pergunta, será que eu estou com um linfonodo aumentado? Na maioria das vezes nós estamos palpando a nossa glândula submandibular. Se nós olharmos de novo naquela mesma imagem que a gente viu anteriormente, aqui está a glândula sublingual. Aqui está parte da musculatura que forma o assoalho da nossa cavidade oral e aqui a glândula submandibular. Então, ela se encontra grande parte por baixo dessa musculatura e um pedacinho por cima dessa musculatura, quase que encaixando como se fosse um clipe nessa musculatura. Então, nós temos a glândula formando isso e a musculatura aqui. Então, ela se encaixa dessa forma. E o que é interessante em relação a essa glândula submandibular, se nós olharmos agora numa vista novamente com a mandíbula removida e olhando de cima para baixo, nós vemos o assoalho da cavidade oral, as glândulas sublinguais
esquerda e direita, nós vemos uma parte aqui da glândula submandibular fazendo aquele clipe aqui por cima, né, do assoalho da cavidade oral. Então, aqui essa parte que está por cima, o assoalho da cavidade oral, e por baixo nós vamos ter o restante da glândula aqui, mais superficialmente, né, em relação à nossa pele. Aqui é a mesma coisa. E uma questão interessante é que, enquanto as glândulas sublinguais possuem vários pequenos orifícios, a glândula submandibular também tem um ducto. Então, tem um ducto chamado de ducto submandibular. E esse ducto, então, ele orienta a saliva para uma direção única. Então, nós vamos encontrar esse ducto se projetando de trás para frente, por baixo da língua, tanto à esquerda como à direita, e ele se abre aqui na frente, bem atrás dos nossos incisivos. Então, numa fotografia e numa imagem que nós podemos, inclusive, olhar quando nós observamos a nossa própria cavidade oral no espelho, nós vamos encontrar duas pequenas projeçõezinhas aqui que correspondem à abertura desses ductos submandibulares, que a gente chama de carúncula lingual. Carúncula porque essa pequena projeçãozinha, são duas pequenas projeçõezinhas aqui apresentadas atrás dos nossos incisivos inferiores. Então, a carúncula sublingual vai se apresentar aqui e é uma situação interessante que, quando ela é ativada, então quando a musculatura que está junto dela se contrai e expulsa a saliva, isso é mediado fisiologicamente por um estímulo olfatório, um estímulo de memória, por um estímulo visual. Nós vemos, nós sentimos o cheiro, nós lembramos de um alimento e a gente diz, nossa, minha boca encheu de água, né? O porquê? Porque nós estamos salivando muito. Essa salivação, ela ocorre em função da ativação dessas glândulas todas, e essa glândula submandibular tem uma propriedade um pouco diferente, que eu brinco de fazer a gente passar vergonha algumas vezes, porque ela consegue projetar a saliva a grandes distâncias. Então, sempre que nós estamos próximo da hora de uma refeição, ou nós falamos de uma coisa gostosa, e estamos conversando e é projetado 1, 2 gotas de saliva em direção, muitas vezes, de forma vergonhosa para nós, em direção a outras pessoas, e a culpa disso é das nossas glândulas submandibulares. Elas, por conta dessa projeção da carúncula sublingual, elas conseguem projetar, então, essa saliva longe. Isso é uma maneira de aumentar a eficiência da digestão que nós vamos fazer em alguns minutos, né? Então, isso basicamente é uma função fisiológica. A gente fica com vergonha, socialmente falando, mas fisiologicamente falando, a gente pode dizer que bom, minhas glândulas submandibulares funcionam muito bem, né? E agora, quando a gente fala das glândulas salivares menores, onde é que elas estão? Elas estão espalhadas em toda a nossa cavidade oral. De uma maneira geral, nós vamos encontrar uma grande quantidade dessas glândulas salivares menores ou tecido glandular salivar por baixo da nossa mucosa, sob os lábios superiores, lábios inferiores, no palato duro, no próprio palato mole. Nós encontramos inclusive lá na faringe um pouco também, e sobre a língua, atrás dos últimos molares e sobre partes da língua, na ponta da língua e na porção mais posterior, bem anteriormente e mais posteriormente à nossa língua. Então, só para vocês terem uma ideia, se nós removêssemos a mucosa que reveste aqui o palato duro, nós veríamos por baixo dessa mucosa esse tecido, e esse tecido é tipicamente glandular, tem uma grande vascularização, e o tecido glandular. Então, da mesma forma, se nós olhássemos
se nós conseguíssemos remover a nossa pele do rosto em torno dos lábios e das bochechas, né, por trás do músculo bucinador, e removêssemos a mucosa que reveste essas estruturas, nós veríamos várias estruturas granulares. Essas são todas glândulas salivares menores, espalhadas então junto aos lábios superiores, lábios inferiores, junto à língua, junto às bochechas, né, jogando saliva no vestíbulo da boca. Em relação às glândulas que estão junto à língua propriamente dita, o que nós vemos não são propriamente as glândulas na superfície da nossa língua, mas se fizermos um corte histológico de porções da língua, nós vamos ver que existe tecido glandular junto dessas papilas gustativas e esse tecido glandular vai se abrindo em alguns pontos no meio dessas papilas gustativas. Nós não vemos essas glândulas, mas nós sabemos que elas estão lá, então, junto por baixo das papilas gustativas ou das papilas filiformes. E uma coisa interessante é que nós vamos encontrar glândulas que produzem uma saliva mais serosa, mais líquida, sobre o dorso da língua, glândulas que produzem uma saliva mais densa, mais mucosa, na raiz da língua e junto ao palato duro e por trás dos últimos molares inferiores, e glândulas com uma saliva de composição mista, tanto na porção mais anterior da boca, como essas que estão junto aos lábios superiores e inferiores. Então, a função dessas glândulas também é de principalmente manter a umidade do local, manter a mucosa, que é um epitélio que não suporta o ressecamento intenso, manter esse epitélio sempre mais úmido. Se nós pensarmos em termos de representatividade, né, em termos de função de produção de saliva por parte dessas glândulas, nós vamos ver que quem mais produz essa saliva vai ser a glândula submandibular, depois a glândula parótida, que seria a maior glândula, mas não é a que mais produz saliva, depois as glândulas menores e por último as glândulas sublinguais. Então vocês veem que existe uma produção, né, uma participação diferente, embora o tamanho desses tecidos, na produção então de saliva. E a função principalmente então das glândulas menores vai ser manter a lubrificação, da parótida também manter a lubrificação da cavidade oral, e a glândula submandibular tem uma função muito especial na nossa no processo inicial da digestão dentro da cavidade oral. Por último, as glândulas salivares também não estão impedidas de ter alguns problemas, elas podem ter infecções, podem ter entupimentos, podem ter algum tipo de lesão. Então, da mesma maneira que nós vamos encontrar a formação de cálculos nos rins, cálculos na vesícula biliar, nós também podemos ter cálculos nos ductos dessas glândulas. Então, essa daqui é uma cialolitíase, cialo porque é relativo a salivar, então litíase é relativo a um cálculo, é um cálculo de uma glândula salivar, no caso aqui uma glândula labial, uma glândula menor labial, formando então um processo inflamatório, duro, dolorido, muitas vezes se resolve sozinho, ou se não se resolver sozinho, a pessoa precisa de um atendimento médico. As glândulas salivares maiores, quando formam cálculos, normalmente eles não chegam a obstruir a passagem do líquido, né, da saliva. Então, normalmente a pessoa não tem maiores problemas, mas se ela tiver, ela vai ter que procurar tratamento. Isso gera normalmente bastante dor. Quando existe
alguns outros processos relativos a essas glândulas salivares menores. Então, por exemplo, aqui é uma glândula salivar menor aumentada, próximo aqui no assoalho da cavidade oral, aqui está a língua, que está levantada, e aqui é uma glândula salivar menor muito aumentada. Então, quando essas coisas começam a acontecer, isso é indicativo de que a pessoa precisa procurar um atendimento. Por quê? Porque isso pode não estar no processo normal. Então, nós podemos ter apenas uma glândula salivar menor aumentada, ou também nós podemos começar a formar um tumor numa glândula salivar. Então, muitas vezes os cânceres de boca são associados a tumores produzidos ou formados nessas glândulas salivares menores. Por isso é sempre importante ter uma observação no espelho mesmo, ou uma observação um do outro, né, das pessoas, para identificar se tem alguma coisa estranha, mesmo fazendo uma verificação com a língua, né, para observar se tem alguma coisa fora do normal, procurar ver, é uma coisa recente, é um processo doloroso, é uma coisa móvel, é uma coisa que parece fixa. Então, todas são informações importantes que devem ser reportadas no caso de que seja necessário procurar ajuda especializada.